Olá, fidelidade. Capítulo 6. Aquele que tem. Quando o mestre foi chamado para alimentar as multidões, e os discípulos lhe disseram que havia apenas alguns pães e alguns peixes, ele não achou que isso era pouco. Não, ele começou com o que estava disponível e multiplicou. Porque sabia que aquele que tem lhe será acrescentado, e aquele que não tem lhe será tirado até mesmo o que tem. As Escrituras contam a história da viúva que alimentou Elias. Mesmo com apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, não se queixou de que seria insuficiente para compartilhar. Fez um pequeno bolo para Elias antes de assar um para si e para seu filho. E a vasilha de farinha não se acabou, nem a botija de azeite. Ela tinha pouco, mas usou o que tinha e deixou fluir tudo de si. Dia após dia somos confrontados com a mesma pergunta: o que temos? Se estivermos bem fundamentados na letra da verdade, a resposta é clara e certa. Eu tenho tudo o que Deus tem. Eu tenho porque eu e meu Pai somos um. O Pai é a fonte de todo o suprimento. Nessa relação de unidade, eu incorporo todo o suprimento. Como então posso esperar que ele venha a mim de fora? Não aceito que já tenho tudo o que o Pai tem devido à minha unidade com ele. Somos nós que recebemos ou somos o centro onde a plenitude de Deus flui? Somos a multidão sentada aos pés do Mestre, esperando ser alimentada, ou somos o Cristo alimentando aqueles que não estão despertos? Nessa resposta encontra-se o nosso grau de plenitude espiritual. Eu e meu Pai somos um. Significa exatamente isso. Não procuremos nosso bem fora de nós, mas olhemos para o nosso interior, através do qual Deus flui. É função do Cristo, o Filho de Deus, ser o instrumento pelo qual o bem de Deus se derrama sobre o mundo. Sou o centro através do qual Deus opera e, portanto, compreendo a natureza do suprimento. Uma vez que a atividade do próprio Cristo é o suprimento, então tudo o que preciso fazer é deixá-lo fluir, porque eu e o Pai somos um. Eu sou Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o meio através do qual Deus flui. Portanto, posso dar conta de tudo o que for exigido de mim ao reconhecer aquilo que tenho. O ser humano que se conscientiza disso passa de receptor do bem a canal, através do qual flui todo o bem de Deus àqueles que ainda não despertaram para a sua verdadeira identidade. Desde a infância, foi-nos inculcado que precisamos de determinadas pessoas e de determinadas coisas para sermos felizes. Ouvimos repetidamente que precisamos de dinheiro, de casa, companheiro, família, férias, automóveis, televisão e de todos os apetrechos considerados essenciais para a vida moderna. A vida espiritual revela claramente que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Não precisamos de nada neste mundo, exceto a sua graça. Quando somos tentados a acreditar que precisamos de coisas, devemos trazer à nossa lembrança a letra correta da verdade, que sua graça nos basta. Quando acreditamos nisso, num dado momento, a transição acontece, e com ela uma convicção interior de que só precisamos de Deus. É verdade que se tivéssemos Deus e tudo mais neste mundo, não teríamos mais do que se tivéssemos só a Deus. Se Deus é tudo, tudo é Deus. Nosso relacionamento com Deus
Nossa união consciente com Deus constitui a nossa unidade com todos os seres e ideias espirituais. No momento em que percebemos isso, o bem começa a fluir até nós, vindo do mundo todo. É sempre a atividade de Deus, não de uma pessoa. Todos chegam carregados de presentes, porque todos são instrumentos do fluxo de Deus. Mas, se buscamos nosso bem numa pessoa específica, nós bloqueamos o fluxo. Mulheres que procuram bem nos maridos, maridos que procuram bem nos investimentos, empresários que procuram bem no público, estão todos procurando no lugar errado. A sabedoria começa quando percebemos que o reino de Deus está dentro de nós e que deve fluir para fora de nós. Perdemos toda a dependência do mundo quando estamos na letra correta da verdade e lembramos que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Definitivamente, a letra correta da verdade se fixa na consciência e o espírito assume. A vida se tornaria um milagre de alegria incessante e de abundância incomensurável se pudéssemos apenas permanecer na consciência de que a graça de Deus nos basta em todas as coisas. Tua graça é minha suficiência em todas as minhas necessidades. Não tua graça amanhã, mas a tua graça desde antes que Abrão existisse. Tua graça é a minha suficiência até o fim do mundo. Tua graça do passado, presente e futuro é, neste exato momento, minha suficiência em todas as coisas. Diariamente surgem situações para nos fazer acreditar que precisamos de alguma coisa. Alimento, moradia, oportunidade, educação, emprego ou descanso. Mas, para todas elas respondemos: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque sua graça é a nossa suficiência em todas as circunstâncias. As Escrituras nos dão a consciência da presença constante do invisível infinito. E embora continuemos a desfrutar e apreciar tudo no mundo da forma, isto é, tudo o que existe como efeito, não mais teremos a sensação de que precisamos de alguma coisa, visto que a graça de Deus é a nossa suficiência. Não vivemos apenas pelo efeito, mas por toda a palavra da verdade e de cada passagem da verdade incorporadas à nossa consciência. Cada palavra da verdade deve ser aprendida e incorporada à nossa consciência, a ponto de se tornar carne na nossa carne e osso do nosso osso, até que passado, presente e futuro estejam ligados na percepção consciente da graça de Deus como nossa suficiência. Em outras palavras, nossa consciência da verdade é fonte, substância, atividade e lei de nossa experiência diária. Quando reconhecemos Deus como fonte de todo o bem, Deus como nossa suficiência e as pessoas e circunstâncias como meio ou instrumento do nosso sentimento, poderemos ter a experiência de Moisés, que viu o maná caindo do céu, ou a de Elias, a quem os corvos trouxeram comida, que encontrou bolos assados nas pedras e recebeu o alimento de uma viúva pobre. Tudo pode acontecer, mas com certeza a abundância é uma delas. Onde quer que atuemos, é necessário levar a verdade como uma atividade da consciência. Você pode dizer que esse é um trabalho árduo, mas é muito mais difícil do que você pensa. É por isso que o Mestre chamou o caminho de íngreme e estreito. Multidões vinham a ele para serem alimentadas, mas nunca houve uma multidão que multiplicasse pães e peixes. Mestres e praticantes podem curar,
mas a menos que nós próprios incorporemos essa verdade na consciência, perderemos a oportunidade de conseguir nos libertar da carência aqui e agora. Aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Isso soa como uma declaração muito cruel, mas é a lei e um importante princípio de vida. Se estivermos diante de um problema e afirmarmos não ter conhecimento, experiência ou suprimentos suficientes para resolvê-los, reforçaremos nossa incapacidade. O pouco que admitimos ter nos será tirado, porque toda vez que admitimos a carência, nos empobrecemos. Todo aquele que anseia demonstrará seu desejo perfeitamente, mas só poderá concretizá-lo à medida que reconhecer a plenitude. Ao que tem, será dado. O que possuímos? Há alguém que não conhece ao menos uma declaração da verdade? Então reconheça que ela não lhe falta, mas que você a possui. Sente-se em silêncio com essa declaração e veja como rapidamente outra virá, seguida por uma terceira, quarta, quinta e assim por diante, até o infinito. As declarações fluirão ao demonstrar que precisa delas, e descobrirá que não é a verdade que você conhece que está sendo revelada, mas a verdade que Deus conhece. Ele está lhe transmitindo o seu entendimento e a sua verdade. A você só resta abrir a consciência e ser receptivo. Nada flui a partir de nós, flui através de nós, flui do Pai através de nós. E quanto mais pedidos lhe são feitos, maior é o fluxo. Isso será ilustrado na história da botija de azeite, que nunca se esgotava. Ao ser inclinada, o fluxo de azeite não parava. O mesmo aconteceu na multiplicação abundante dos pães e dos peixes. Ao tomarmos conhecimento e praticarmos o que temos, mais continuará a fluir. Reconhecendo o que temos, demonstramos essa posse. Ao reconhecermos a sabedoria, a compreensão, a presença e a plenitude de Deus dentro de nós, o fluxo começa. Bloqueamos nossa própria realização da harmonia, alegando insuficiência da verdade sob a falsa aparência de humildade. Não é a nossa verdade ou a que conhecemos, mas a verdade que Deus conhece que fluirá através de nós. Se concordamos com as Escrituras, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, e que somos co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais, percebemos que nada que temos no mundo é nosso pela nossa própria força ou sabedoria, mas pela filiação e divindade. Para sermos filhos de Deus, pela nossa própria filiação divina, como podemos pedir, implorar ou esperar que nosso bem venha através de outras pessoas? Não há coerência nisso. Vamos admitir sermos nós o ramo, o Cristo a videira. A presença invisível dentro de nós e Deus a divindade, com a qual somos um. Se uma árvore frutífera se torna estéril, é impossível colocar pêssegos, peras ou maçãs nela. Não esperamos que uma árvore dê seus frutos a outra árvore, ou que um ramo dê frutos para outro ramo. Cada árvore dá frutos por ela mesma. Para uma pessoa que nunca viu o milagre da árvore frutífera, deve parecer estranho que os frutos saiam dos ramos. Racionalmente, essa é uma possibilidade ridícula. De um lado, um ramo vazio, de outro, um tronco vazio. Como é que os pêssegos vão sair do tronco e se pendurar nos galhos? Por mais misterioso que seja, a verdade é que esse é um fenômeno comum na natureza. É incompreensível à mente humana dizer que o nosso suprimento não vem de alguém, que nossos vizinhos, amigos ou parentes não suprem nossas necessidades, mas que nós
individualmente, através de nosso contato com Deus, recebemos nosso suprimento de dentro de nosso próprio ser. Assim como a aranha tece sua teia de dentro de si, assim nosso bem se desdobra de dentro do nosso próprio ser. Filho, tudo que é meu é teu. É a expressão da verdade, mas apenas conhecê-la intelectualmente não transformará a escassez em abundância. Mesmo sendo essa declaração da verdade a base para dizimar toda sugestão de limitação, um dia já não precisaremos dizê-la, nós a sentiremos. E nesse momento ela se tornará lei em nossa experiência. A partir daí, já não nos preocuparemos com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque a lei da herança divina assumirá. Nosso bem vem a nós na hora certa, sem qualquer maquinação humana. Isso não significa que não trabalhemos séria e conscientemente, mas a partir de agora o faremos pelo trabalho em si e não como fonte de sustento. O que quer que façamos, o fazemos porque é nossa função neste momento. Damos o melhor de nós, mas não para ganhar a vida. Logo, descobrimos que se nosso trabalho não for do tipo que satisfaz a nossa alma, seremos levados a fazer alguma outra coisa. No entanto, isso nunca acontecerá se continuarmos a acreditar que nosso trabalho é a fonte de nosso suprimento. Quando entendermos o ter, que eu e o Pai somos um e tudo que o Pai tem é meu, descobriremos maneiras para o bem fluir através de nós. Não adquirimos amor, não conseguimos suprimento, não obtemos a verdade, não obtemos uma casa nem companhia. Todas essas coisas estão dentro de nós. Não podemos obtê-las, mas podemos começar a extravasar e a multiplicar. Nós devemos dar a partida, apenas reconhecendo esse princípio. Abrir-se-á o caminho para que possamos experimentar todo o bem, mas será necessário abrirmos conscientemente nossos caminhos específicos para que o bem flua. Se precisarmos de suprimento, devemos começar por expressá-los de diversas maneiras. Algumas pessoas doam parte de suas posses a instituições de caridade, ou podem até mesmo fazer algumas despesas desnecessárias só para provar que tem suprimento financeiro. Porém, o dinheiro não é a única maneira para se iniciar o fluxo. Podemos começar a doar amor, perdão, cooperação e serviço. Qualquer doação destinada a Deus ou a seus filhos é um ato de dar de si. Essa é a aplicação do princípio de que nenhum bem pode vir para nós. O bem deve fluir através de nós para fora. Não está claro que a expectativa de receber o bem de qualquer fonte externa a nós seja a atitude que nos separa desse bem? Será que é uma constante busca interior por maiores oportunidades não liberaria o bem que já é existente em nós, deixando-o fluir para ser expresso e compartilhado, abrindo as janelas do céu? Devemos doar porque temos, doamos porque temos abundância, doamos porque temos amor e gratidão a transbordar. Gratidão não está relacionada à expectativa do que podemos receber amanhã. Agradecer é compartilhar ou expressar alegria pelo bem já recebido. É doar sem o mínimo desejo de receber em troca. Qualquer doação, seja de bens concretos, como dinheiro, comida ou roupa, ou abstratos como perdão, compreensão, respeito, bondade, generosidade, amor, paz ou harmonia, deve ser feita pelo fato de termos em abundância. Assim, virá a transformação na consciência, que revela a nossa cristicidade. A cristicidade nunca busca receber. Não há registro em todo o Novo Testamento
da busca do mestre por saúde, riqueza, reconhecimento, recompensa, fama, pagamento ou gratidão. O Cristo brilha. Sua função é brilhar. É por isso que se referem ao Cristo como luz. A luz não recebe nada. Luz é fluir, é uma expressão, é um derramar. O mesmo ocorre com a cristicidade. Nunca deseja receber. Ela própria é a plenitude de Deus como expressão individual. No momento em que o indivíduo pensa em retorno, está na humanidade novamente. Não está mais na cristicidade, porque cristicidade é a plenitude da divindade individualmente manifestada. A cristicidade é muito parecida com a integridade, na medida em que dá de si mesma sem esperar retorno ou recompensa. A integridade é um estado do ser, pela simples razão de ser. O mesmo se aplica à cristicidade, por mínima que seja a dose de cristicidade que adquirimos. Já não existe mais um eu pessoal a ser servido, pois ela própria é o servo, não o mestre. É a que concede, dá, compartilha, mas não tem nada a receber em troca, porque já é a plenitude da divindade. Isso é o que constitui cristicidade. Quando um indivíduo expressa integridade, não esperando retorno, porque é da natureza do seu ser, demonstra que tem cristicidade. Vive sua vida como um instrumento através do qual Deus pode se derramar em plenitude. Os hebreus aprenderam a compartilhar os primeiros frutos de suas posses, dando 10% de suas colheitas, gado, rebanhos e bens ao templo. Essa é a prática do dízimo. Ao darmos 10% de nossa renda para fins religiosos ou de caridade, estamos cumprindo o pedido de entregar nossa primeira colheita. Mas há uma maior e mais ampla visão por trás da ideia da primeira colheita. Por exemplo, se damos nossos primeiros frutos aos outros, significa que estamos lhes dando nossa crença espiritual. Conhecemos a verdade conscientemente e sabemos que Deus é a fonte do ser individual. Damos nossos primeiros frutos para nossos amigos e parentes, ao reconhecermos sua verdadeira identidade. O desafio é fazer isso por nossos amigos também. O Mestre nos ensina a orar por eles, quando diz que não há mérito algum em orar por nossos amigos. Devemos orar e perdoar nossos inimigos, os que abusam de nós, os que pecam contra nós. Isso não é fácil. Ainda assim é necessário, pois é através dessa prática que Cristo nasce em nós. Concordar que cada um é um instrumento do Cristo de Deus, através do qual todas as bênçãos podem fluir para este universo, traz para nós a experiência de Cristo. Dando de nossos primeiros frutos, estamos lançando nosso pão às águas. Somente o pão que lançamos às águas pode retornar a nós. Não temos direito ao pão que foi lançado pelo nosso próximo, pois só retorna a nós o que nós lançamos ao mundo. O princípio é que a vida é completa dentro de nós, à medida que permitirmos que ela flua para fora, também fluirá de volta para nós. Temos direito apenas ao pão da vida, que lançamos às águas, porque Deus plantou em nós a plenitude de seu próprio ser. O pão que lançamos é a substância da vida que nos sustenta e nos mantém. Lançar o pão às águas consiste no reconhecimento da verdade sobre Deus, como a alma deste universo e como a mente, a vida e o espírito do ser individual. Nesse conhecimento lançaríamos pão espiritual às águas, e assim o pão eterno seria nosso. A percepção de nossa unidade com Deus nos dá a plenitude da divindade. Somos herdeiros e co-herdeiros de Deus, e a plenitude começará a fluir de nós. O princípio da abundância é: para aquele que tem, será dado. Pratique esse princípio lançando o seu pão às águas, dando livremente de si mesmo e de seus bens,
sabendo que quem está dando é Deus e que você é apenas instrumento através do qual isso flui para o mundo. Nunca busque retorno, mas descanse na calma confiança da certeza de que a fonte da vida está no seu interior e que a graça de Deus lhe basta em todas as coisas. Nesta certeza, que nasce da compreensão da letra da verdade, você tem a taça da alegria transborda e tudo que o Pai tem flui em expressão. E aqui nós terminamos o capítulo 6. Obrigado por virem até aqui. Valeu, pessoal!